E aí, futeboleiro, hoje a gente está aqui para falar sobre o César Vadierro, primeiro adversário do São Paulo, e possivelmente os próximos adversários do São Paulo, imaginando que o São Paulo vai passar por essa etapa da pré-Libertadores e vai chegar à fase de grupos. São adversários, em sua maioria, com exceção do River Plate, que é o atual campeão da Libertadores, mais desconhecidos do público brasileiro, já que a gente acompanha muito pouco aqui no país as ligas da América do Sul. Então, para quem a gente vê muito pouco a mídia falando dos adversários, como que jogam, algumas curiosidades, a gente conseguiu algumas informações legais. Foi bem difícil, Foi né? difícil. Muito complicado. Os sites oficiais dessas equipes são praticamente mortos. São horríveis, São né? horríveis. Quando existem, né? A gente se baseou em alguns sites cuja credibilidade são mais confiáveis e que traziam algumas informações interessantes sobre cada um desses clubes. E vamos começar pelo César Vadierro, que é o único adversário que é certeza que o São Paulo enfrenta nessa competição. É verdade. César Vadierro, é legal falar que em 2014 eles enfrentaram o Bahia pela Copa Sul-Americana e eliminaram o time nordestino da competição. O Bahia venceu na Fonte Nova o primeiro jogo por 2-0 e na volta eles fizeram 2 gols já no final do segundo tempo, levaram a decisão para os pênaltis e eliminaram assim o time baiano da competição sul-americana. Então assim, Pra quem tá achando que já tá ganho, né? Tem um alerta, um sinal que, assim, vermelho. embora o Bahia seja uma equipe de hoje menos expressão no cenário nacional, apesar de ser uma equipe gigante do nosso futebol, foi eliminado por essa equipe. E é legal também falar que é uma equipe jovem, né? Eles têm só 20 anos. Foi fundado em 1996, né? O São Paulo já era bicampeão mundial, né? Então, baseado nessa questão histórica, muita gente tende, claro, a apontar todo o favoritismo pro São Paulo. Lógico, não. Se comparar os dois times, a história dos dois times, beleza, não tem comparação. Mas talvez seja um time difícil, é realmente difícil falar. Como estamos falando de futebol, tudo sempre pode acontecer. O imponderável é sempre um elemento muito presente. E é uma equipe mais velha, uma equipe cuja média de idade é bem alta. Bem alta, né? Os jogadores são bem experientes, tem o próprio Quinteiros, que fez um dos gols na partida que você citou contra o Bahia, 30 anos. E também um dos destaques é o camisa 10, que dos destaques é o mais jovem, mas ainda assim tem 28 anos, o Daniel Chaves, que é aquele jogador que joga atrás do atacante, né, que faz a armação do time. Também tem um centroavante, né, muito bom. O Maurício Montes, é o grande destaque do time, tem 33 anos, fez 9 gols na temporada passada. Foi artilheiro da equipe, tem que colar, não tem jeito, porque eu nunca vi jogar, não sei como joga, a gente não conhece esse time. Mas, bom, pelas informações que a gente viu, o técnico também é um técnico experiente, o nome dele é Franco Navarro, ele tem 54 anos, ele treinou as principais equipes do país, ele nunca treinou fora, é um treinador peruano mesmo, mas que treinou todas as principais equipes do país. E uma informação bacana que a gente apurou é que ele joga num 4-2-3-1. O que copia um esquema tático do próprio Balsa, que o Balsa costuma usar, que o São Paulo usava no passado e que não deve mudar para esse ano. Os dois times vão jogar com o mesmo esquema. Então os dois times jogam com o mesmo esquema, o que pode dificultar para os dois, porque imaginando que dois times jogam com o mesmo esquema, você consegue, eles se encaixam muito bem nas suas marcações, né? Então é um adversário que o São Paulo abriu o olho. E é bem favorito, mas... uma informação bacana, uma curiosidade, né, que o César Vadierro é um clube que homenageia o poeta peruano que tem o mesmo nome, né, até o apelido do clube é Os Poetas, né, então também é uma informação bacana aí. Então isso, o São Paulo enfrenta os poetas peruanos. Esperamos que passe, somos brasileiros. Até pra ter uma força maior pra esse grupo que já tem alguns times desconhecidos. E até pra prestigiar o nível da Libertadores. Lógico, a Libertadores com o São Paulo é uma Libertadores muito mais interessante. Essa Libertadores tem tudo pra ser uma grande Libertadores, muitos times tradicionais, né? Bom, outro clube tá no grupo do São Paulo, é o grupo A da Libertadores, o grupo 1, né, no caso, é o Trujillianos, que é outro time também bem desconhecido aqui, até porque não me lembro de ter disputado uma Libertadores no qual eu tenho assistido. E esse time, venezuelano, bom que se diga, tem como destaques alguns argentinos, né, Diego? Exato. Deixa eu pegar aqui minha cola. É o Sebastián Contreras, argentino de 25 anos, bom jogador, e o matador da equipe, o Gustavo Brito, um jogador que foi contratado aí recentemente, ele atuou pelo The Strongest e vai reencontrar nessa equipe no grupo, um goleador ali.
referência do time. Tem o técnico também da equipe, o Horácio Matsuik, 54 anos. Ele também fez sua carreira inteira na Venezuela, mas é também argentino, como a grande maioria dos times desse campeonato tem treinadores argentinos, é moda no mundo inteiro treinador argentino. É a escola do futebol, né? Parece que é a Argentina, né? Sempre fazendo bons técnicos. Pois é, e essa equipe, ela tem como uma questão também particular, é que fala do esquema tático dela, que é um 4-4-2 bem argentino mesmo, simples, aquele 4-2-2-2. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Então, é uma equipe que quando se defende deve formar suas duas linhas de 4, dificultando sempre na marcação, como todas as equipes que fazem isso no mundo complicam. Então, não sei, eles classificaram para a Libertadores por terem vencido o Apertura da Venezuela. Eles perderam a clausura para o Táchira e depois tem uma decisão lá na Venezuela entre o vencedor de ambas as competições. E eles perderam também, mas isso não deixou eles fora da competição. Táchira que também está na Libertadores, obviamente, tá no grupo do Olímpia, Pumas e Emelec. Então, esse é mais um adversário do São Paulo. Bom, a terceira equipe que a gente vai falar é o The Strongest, que diferentemente do Trujillianos e do César Vallejo, é uma equipe que já é mais conhecida pelo público brasileiro, que costuma acompanhar futebol sul-americano, Copa Libertadores, porque frequenta esses campeonatos há muito tempo já, né? Verdade, Quem não se lembra do episódio do cafezinho do Marcos lá, depois eu como palmeirense me lembro muito bem pelo menos, depois a gente tomou o troco na volta lá em La Paz, mas é um episódio muito bacana e todo mundo se lembra, né, do The Strongest. E o The Strongest já enfrentou ano passado o Inter, quase complicou para o time de Porto Alegre, porque ficou a um ponto de se classificar no grupo. Também recentemente enfrentou o Santos, enfrentou o São Paulo, enfrentou todos os times brasileiros, então é um clube conhecido aí na temida La Paz, né? Exatamente, a situação se inverteu um pouco. Antigamente o que acontecia sempre é que os times iam temerosos, né, para La Paz, para enfrentar a altitude, né? Os times de outros países, né, Argentina, Brasil, costumavam tomar uma sacolada lá por causa da altitude. Quando vinham no jogo da volta, a situação se invertia, né? O The Strongest e o Bolívar acabavam perdendo facilmente, normalmente de goleada. Agora o que tem acontecido é que eles estão conseguindo jogar melhor fora de casa. O Bolívar, esse exemplo, chegou à semifinal em 2014, a semifinal da Libertadores. Perdeu pro campeão, São Lourenço. Então tá se invertendo um pouco. Mas continua sendo desumano jogar a 3.800. Com certeza, merece uma baita de uma crítica. Jogadores levando o balão de oxigênio, alguns parece que tomando Viagra, tem isso, é complicado. Então, é complicado. Eu sou completamente contra o jogo de altitude, pra mim não deveria existir. É um extremamente desumano da Conmebol, na minha opinião. Como destaque, o The Strongest tem o Pablo Escobar, aquele mesmo. Aquele? Não do Netflix. Não do Netflix, interpretado pelo glorioso brasileiro aí, qual é o nome dele, velho? O Wagner Moura. Pois é, mas não é esse, é aquele que jogou no Mirassol, aquele meia cabeludo. A figura muito engraçada. Narigudo e tal. Esse cara já tá há alguns anos no The Strongest, enfrentou inclusive no Internacional no ano passado. Ele ainda é o camisa 10 da equipe, mas o grande destaque é o Chumaceiro, que é o cara que foi muito bem no ano passado pela equipe do The Strongest na própria Libertadores. E, bom, eles foram também com alguns jogadores que fazem bastante gol no ataque, que é o Carlos Newman e o Rodrigo Ramádio. E é legal também falar que a média de idade deles é bem jovem. Ao contrário dos times que a gente citou aqui, que são mais experientes, uns atacantes bem velhos, né? Um time mais jovem. É legal falar também do técnico deles, que é o Pablo Caballero, de 43 anos apenas, um técnico jovem, e que ele é paraguaio e está tendo a sua primeira experiência fora do seu país. Então é legal ficar de olho para ver. Já participou da temporada passada. A última equipe dele tinha sido o Esportivo Luquenho, mas o ano passado ele já era técnico do The Strongest. Bom, e para encerrar, só falta falar dele, do River Plate, o atual campeão da Libertadores. Cabeça de chave desse grupo. O time a ser batido na competição, no caso, né, apesar de não ter ido muito bem no Campeonato Argentino ano passado, ficou apenas em nono. Classificou, claro, porque é o atual campeão. Deve ter dado uma puxada no freio por causa do Mundial. Né, a disputa do Mundial. E é um time que vem com algumas mudanças, né? Você perdeu o Carlos Sanches pro Monterrey do México, perdeu o Matias Craneviter, me perdoe se a pronúncia estiver errada, pro Atlético de Madrid. Jogador importante, tem sido convocado. É um cara que foi muito elogiado pelo Simeone.
que diz que ele tem um futuro brilhante pela frente. Belo jogador. Então, perdeu dois caras muito importantes esse time. Já tinha perdido o Funes Mori, né, na Libertadores passada. O Everton tá bem no Everton. Absoluto do tem sido convocado para a seleção argentina. Pois é. E para reforçar, eles trouxeram o Nacho Fernandes, que é um meia muito talentoso do Ginásio La Plata, que foi inclusive destaque deles no segundo turno, no passado do Campeonato Argentino, melhorando muito, inclusive, o desempenho do River na competição. E continuam como destaque os atacantes, né? O Alário e o Mora. Mas jogador uruguaio. Com uma equipe muito parecida com aquela que foi campeã da Libertadores, né? Com o Pisculic, né, no meio campo, tem Maidana e Balanta ainda na zaga, na lateral esquerda o Mercado, que é um jogador que também tem sido convocado para a seleção argentina. no gol. Para a seleção argentina, Barovero no gol, um goleiro experiente, e quem também saiu foi o Saviola, mas esse acabou não conseguindo jogar, né, um jogador... Foi uma decepção para a torcida ama o cara. Ele cria, né, das categorias de base do River. As atuações de outrora e acabou saindo. Assim, algo parecido aconteceu com o Aimar acabou jogando mais, mas também resolveu se aposentar, né, também na volta dele pro River Plate. Até porque o Aimar também convivia muito com problemas de contusão, é um caso atípico, né? Verdade. Agora, me lembro até inclusive daquela foto do Messi olhando pro Aimar, olhando quando eles jogaram um contra o outro, Barcelona e Benfica, e o Messi olhando com aquela imagem de ídolo assim pro Aimar. Eu gostava muito do Aimar, até me sinto meio velho, que na época que eu comecei a gostar de futebol, a seleção de base da Argentina tinha Saviola e Aimar, agora eles já estão aposentados aí, fim de carreira. E esse time vem com seu grande técnico Gadiardo, que foi uma revelação, foi colocado aí na 442 no ano passado como um dos principais técnicos do mundo, né? Sim. E é um cara que, para muitos, conseguiu mostrar alguma coisa diferente contra o Barcelona na final do Mundial. Pelo menos trazer para o River uma postura que outras equipes que enfrentaram o Barcelona não adotaram. Mais valente, né? Jogou sem medo, substituiu jogadores de defesa para colocar de ataque, para ver se conseguia mudar a situação. Então, um técnico ousado. O River Plate, essa semana mesmo, bateu o Boca Juniors no torneio inicial na Argentina por 1-0, gol do Pisculic de pênalti. A gente até coloca o gol aí para você ver. Um jogo que teve 5 expulsões, um jogo maluco e que já mostra que o River Plate vem forte para esse ano. Inclusive o pênalti foi cometido pelo Tevez, ele colocou a mão na bola de uma maneira bizonha. Então é legal a gente saber que o River vem forte, vai ser o grande adversário do São Paulo, possível grande adversário do São Paulo, imaginando mais uma vez que o São Paulo vai passar aí pelo César Vadier. Mas então é isso. Se você gostou desse apanhado, dê um curtir e por favor se inscreva no canal. A gente está tentando cada vez mais ter mais inscritos aí. Dá uma força aí pra gente. A gente está precisando crescer e isso é bem importante, né? A gente conta com vocês. Né? Comente aí sobre algumas curiosidades de alguns outros adversários que vocês venham conhecer. As informações que a gente não conseguiu passar e vocês tiverem. Agregar é bem importante. Beleza? Então é isso. O próximo vídeo a gente vai falar dos adversários do Palmeiras. Então fique de olho e até o próximo vídeo. É isso. Abraço, boa sorte aí pro São Paulo.